Como os países vão à falência, navegando os grandes ciclos da dívida. Imagine acordar um dia e descobrir que seu país não consegue mais pagar suas contas, que o dinheiro no seu banco perdeu 90% do valor da noite para o dia. Parece ficção? Aconteceu com a Argentina em 2001, com a Alemanha nos anos de 1920. E está acontecendo agora com países que você nem imagina. Existe um padrão oculto que governa como as nações prosperam e entram em colapso. Um ciclo que se repete há séculos, mas que poucos conseguem enxergar enquanto estão vivendo dentro dele. Hoje você vai descobrir esse padrão, entender exatamente onde o mundo está neste momento e, mais importante, como se proteger do que está por vir. O padrão invisível. A falência de um país não acontece do nada. É como um terremoto. As placas tectônicas se movem por décadas, até que, em um momento, tudo explode. Mas, diferente dos terremotos, os colapsos econômicos seguem um roteiro quase matemático. Primeiro, vem a fase da abundância. O país cresce, as pessoas ficam otimistas, todos querem emprestar dinheiro. É exatamente como aquele amigo que consegue um emprego bom e, de repente, todos os bancos querem dar cartão de crédito para ele. A diferença é que estamos falando de trilhões, não de milhares. Durante essa fase, algo perigoso acontece. As pessoas esquecem que os ciclos existem. Começam a acreditar que, desta vez, é diferente. Que a tecnologia mudou tudo. Que as antigas regras não se aplicam mais. É exatamente o que aconteceu antes de 2008, antes de 1929, antes de toda a grande crise da história. Aí entra a segunda fase, o endividamento descontrolado. O país começa a gastar mais do que arrecada, mas como todos confiam nele, continua conseguindo empréstimos. É como uma pessoa viciada em cartão de crédito que consegue sempre um novo limite porque seu histórico ainda é bom. O problema é que cada novo empréstimo precisa pagar os anteriores, criando uma bola de neve. A terceira fase é a mais traiçoeira: a dependência externa. O país não consegue mais financiar seus gastos apenas com recursos próprios. Precisa de investidores estrangeiros, de outros países, de organismos internacionais. É como depender do salário de outras pessoas para pagar suas contas. Você não controla mais seu próprio destino. Os sinais de alerta que ninguém vê. Existem 5 sinais que sempre aparecem antes de um país quebrar. O primeiro é o mais óbvio, mas também o mais ignorado. A dívida cresce mais rápido que a economia. É matemática pura. Se você deve R$100 e ganha R$10 por mês, pode pagar. Mas se sua dívida vira R$200 e você continua ganhando R$10, é questão de tempo. O segundo sinal é a fuga dos mais ricos. Não a fuga física, mas a fuga de capital. Os bilionários começam a mover seu dinheiro para outros países, discretamente. Eles têm acesso a informações que o público comum não tem e agem antes que seja tarde demais. É como os ratos que abandonam o navio antes mesmo da tripulação perceber que ele está afundando. O terceiro sinal é a desvalorização da moeda. Quando um país começa a imprimir dinheiro para pagar suas contas, é como diluir um suco. Quanto mais água você coloca, mais fraco ele fica. A moeda perde valor. Mas isso acontece gradualmente, então as pessoas só percebem quando é tarde demais. O quarto sinal é o aumento das tensões sociais. Quando a economia aperta, as pessoas procuram culpados. Surgem movimentos extremistas, tanto de esquerda quanto de direita. A polarização aumenta. É exatamente o que vemos acontecendo em vários países hoje. Não é coincidência. O quinto sinal é o mais perigoso: a perda de confiança internacional.
Outros países começam a questionar se vale a pena emprestar dinheiro ou fazer negócios. É como quando seus amigos param de te emprestar dinheiro porque sabem que você não vai conseguir pagar de volta. Nesse ponto, o colapso se torna inevitável. Onde estamos agora no ciclo global? Agora vem a parte que vai te arrepiar. Estamos vivendo exatamente esses sinais agora, em escala global. A dívida mundial está em níveis históricos. Estados Unidos deve mais de 30 trilhões de dólares. China tem uma bolha de dívida corporativa gigantesca. Europa enfrenta problemas energéticos e demográficos. Brasil? Bem, você sabe a situação do Brasil. Mas não é só a quantidade de dívida, é o tipo de dívida. Hoje temos algo que nunca existiu na história: dívida global sincronizada. Todos os países estão endividados ao mesmo tempo, com os mesmos credores, usando as mesmas estratégias. É como se toda a vizinhança tivesse empréstimo no mesmo banco. Se o banco quebrar, todos quebram junto. A situação fica ainda mais complexa porque vivemos em uma era de moedas sem lastro. Até 1971, o dólar era conversível em ouro. Tinha um limite físico. Hoje, os bancos centrais podem criar dinheiro do nada, apertando botões no computador. Parece uma vantagem, mas é uma arma de destruição em massa econômica. O que torna tudo mais perigoso é a velocidade da informação moderna. Antigamente, uma crise levava meses para se espalhar de um país para outro. Hoje, leva minutos. Um tweet pode derrubar uma moeda. Um algoritmo pode causar uma corrida bancária. Estamos em uma era onde as crises se multiplicam na velocidade da luz. E tem mais. Estamos enfrentando desafios únicos na história. Mudanças climáticas que custam trilhões. Envelhecimento populacional que quebra sistemas de previdência. Inteligência artificial que pode eliminar milhões de empregos. Não são problemas normais de ciclo econômico. São mudanças estruturais que nenhuma geração anterior enfrentou. Estratégias de proteção e navegação. Agora que você entende o padrão e sabe onde estamos, a pergunta é: como se proteger? A primeira regra é diversificação geográfica. Não coloque todos os ovos na cesta do seu país. Tenha investimentos em diferentes moedas, diferentes continentes, diferentes sistemas econômicos. A segunda estratégia é investir em ativos reais. Quando as moedas perdem valor, ativos físicos mantêm poder de compra. Ouro, prata, imóveis em locais estratégicos, commodities essenciais. Não é sobre ficar rico, é sobre não ficar pobre quando tudo desabar. A terceira estratégia é desenvolver habilidades globais. Aprenda idiomas. Especialize-se em áreas que são valorizadas no mundo todo. Construa uma rede internacional de contatos. Em um mundo em crise, quem consegue agregar valor em qualquer lugar tem poder de negociação. A quarta estratégia é entender tecnologia. Bitcoin e outras criptomoedas não são apenas investimentos, são tecnologias que permitem escapar do sistema financeiro tradicional. Não precisa apostar tudo, mas entender como funcionam pode ser crucial no futuro. A quinta estratégia é a mais importante: manter liquidez e flexibilidade. Tenha sempre recursos em dinheiro vivo, em moedas fortes, acessíveis rapidamente. Quando as oportunidades aparecem durante as crises, e elas sempre aparecem, quem tem liquidez compra ativos valiosos por preços ridículos. Para países e políticos, as estratégias são diferentes, mas igualmente claras. Reduzir gastos estruturais, não apenas cortar investimentos. Diversificar a economia para não depender de poucos setores. Manter reservas internacionais robustas. E mais importante, ser honesto com a população sobre os desafios em vez de vender ilusões. O que esperar do futuro?
Os próximos anos serão decisivos. Estamos no final de um super ciclo que durou décadas. A conta vai chegar e alguns países vão pagar um preço muito alto. Outros vão conseguir navegar e sair mais fortes. O mais provável é que vejamos uma grande reconfiguração do poder mundial. Países que conseguirem manter suas contas em ordem e investir em tecnologia vão dominar o próximo ciclo. Países que continuarem gastando mais do que produzem vão virar casos de estudo sobre como não administrar uma nação. Para você, pessoa física, isso significa oportunidades gigantescas. Toda grande crise cria uma nova classe de milionários, mas também significa riscos enormes. A diferença entre quem prospera e quem quebra nas crises não é sorte, é preparação. O sistema financeiro atual vai passar por mudanças profundas. Moedas digitais de bancos centrais, novos acordos comerciais internacionais, possivelmente um retorno a algum tipo de lastro para as moedas. Quem entender essas mudanças antes que aconteçam, vai ter vantagens enormes. A história não se repete, mas ela rima. Os padrões que quebraram países no passado estão todos presentes hoje, amplificados pela tecnologia e pela interconexão global. A diferença é que agora você conhece esses padrões. Você tem duas escolhas: ignorar os sinais e torcer para que, desta vez, seja diferente, ou aceitar a realidade dos ciclos e se preparar. Os próximos anos vão separar quem se preparou de quem ficou na ilusão. A pergunta não é se grandes mudanças econômicas vão acontecer. A pergunta é: quando elas acontecerem, você vai estar do lado certo da história? Lembre-se, conhecimento sem ação é apenas entretenimento. Agora que você sabe, faça algo com essa informação.